Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme ter você aqui para a gente falar hoje da nossa oitava aula do tecido conjuntivo, sobre o tecido conjuntivo especial hematopoético ou hematocitopoético, e um tecido super importante para a gente poder entender o tecido que vem logo na sequência, que é o tecido sanguíneo, tá? A gente já falou um pouquinho sobre esse tecido conjuntivo hematopoético quando a gente falou do tecido ósseo. Então é super importante que você assista a aula 7 sobre tecido conjuntivo especial ósseo e depois venha para cá ver com a gente essa aulinha sobre o tecido conjuntivo hematopoético. Legal? Se você já fez isso, vem comigo para a gente aprender um pouco sobre esse tecido, que é o tecido conjuntivo hematopoético. Galerite, quando a gente fala do tecido hematopoético, a gente está falando, na verdade, de um tecido responsável pela produção dos chamados elementos figurados do sangue. É esse tecido aqui quem vai formar, quem vai produzir os chamados elementos figurados do sangue. Tio Will, quem são os elementos figurados do sangue? Glóbulo branco, glóbulo vermelho, plaqueta. O termo hemato significa sangue e o termo poiese significa produção. Então a gente fala que o tecido hematopoético ele é responsável pela produção do sangue, tá? Ou pela formação dos chamados elementos figurados do sangue. Tio Igor, posso falar que ele forma as células do tecido sanguíneo? Pode, mas você tem que tomar cuidado em lembrar que plaqueta não é célula, tá? Então quando a gente fala que ele forma os elementos figurados do sangue, fica uma coisa mais certinha. Que a gente pode falar abertamente de glóbulo vermelho, a gente pode falar abertamente de glóbulo branco e a gente pode falar abertamente de plaqueta, tá? Além disso aí, onde é o encontro desse tecido conjuntivo hematopoético? Ele pode ser encontrado no baço, ele pode ser encontrado no timo, ele pode ser encontrado nos chamados gânglios linfáticos ou linfonodos, né, como as amígdalas aqui, por exemplo. A gente vai encontrar dele, mas especialmente, galera, principalmente, ele é encontrado na chamada medula óssea vermelha, que eu mostrei para vocês na nossa aula 7 de tecido ósseo, que ela fica lá na epífise de ossos longos, né, onde você encontra o chamado osso esponjoso. Esse osso esponjoso, ele é cheio de cavidades e dentro dessas cavidades fica a medula óssea vermelha ou tecido conjuntivo hematopoético, que é responsável pela produção dos elementos figurados do sangue. Legal? Quando a gente fala desses elementos figurados do sangue, tio Igor, qual que é a proporção deles no tecido sanguíneo? Bom, vamos dar uma olhada lá. Ó. Peguei aqui para você uma análise, né, de sangue. A gente põe esse sangue numa máquina chamada centrífuga. A centrífuga gira em alta velocidade e separa o plasma, que é a parte líquida do sangue, que é responsável por 55% da composição do nosso sangue, é o plasma, que é a parte líquida, formada basicamente por água. A gente vai discutir mais isso na próxima aula, tá? Por sais, por proteínas e por aí vai. Logo no meio ali vai dar uma camadinha intermediária que a gente chama, né, o que compõe, melhor dizendo, as plaquetas e os glóbulos brancos, que formam aí aproximadamente 1%, né, do nosso sangue. Aproximadamente 1% da composição do sangue é formada por plaquetas mais glóbulos brancos. E olha só, galera, aquele fundão ali vermelho é formado pelas hemácias ou glóbulos vermelhos, joia? Esses glóbulos vermelhos são os principais elementos figurados do sangue. As hemácias são os principais elementos figurados do sangue. Elas compõem mais ou menos aí aproximadamente 45% do nosso sangue. É muita hemácia. Por isso que o nosso sangue é vermelho, porque o principal elemento figurado dele é a hemácia. Joia? Se você pegar lá 1 milímetro cúbico de sangue, você vai encontrar milhões e milhões de hemácias. É muita hemácia, tá? Então, hemácia, galera, é o nosso principal elemento figurado. Você vê que ela compõe aí, sozinha, 45% do volume do nosso sangue, tá? Então, isso é só para te mostrar a composição do nosso tecido sanguíneo. As nossas próximas 3 aulas são para falar especificamente dele, você não vai perder, que elas já estão aí no canal, né? Terminou aqui tecido hematopoético, você já pula para a aula 8, você já pula para a aula 9, você já pula para a aula 10 para a gente trabalhar lá o tecido sanguíneo. Legal? Agora, vamos dar uma olhada no que a gente encontra aí nessa medula óssea,
vamos dar uma olhadinha. A gente encontra, galera, na medula óssea vermelha, células-tronco, chamadas de células-tronco medulares. Essas células-tronco medulares são células pluripotentes. Tio Igor, o que é isso? Célula-tronco, pessoal, elas são células que têm capacidade de se diferenciar em outros tipos. Elas são células indiferenciadas, né? Células que ainda não têm uma programação específica, e elas conseguem se diferenciar em outros tipos. Nós temos células-tronco embrionárias, né? Lá na blástula, lá na mórula, nos primeiros estágios do nosso desenvolvimento embrionário, que são totipotentes. Tio Will, o que é uma célula-tronco totipotente? É aquela que pode formar ou se diferenciar em qualquer célula do corpo e em qualquer célula de um anexo embrionário, saco vitelínico, alantoide, âmnio, tá? Essas a gente chama de totipotentes. Elas podem formar qualquer célula do corpo ou se diferenciar em qualquer célula do corpo e em qualquer célula de anexo embrionário. Agora, essas que a gente encontra na medula óssea vermelha, elas são chamadas de pluripotentes, joia? Tio Igor, pluripotente é mais capaz ou menos capaz que uma TOT? É menos capaz, tá? Uma célula-tronco pluripotente, ela forma células de um único tecido em especial, diferente da TOT, que pode formar células de qualquer parte do corpo, tá? Então, quando ela é pluripotente, ela forma células de um tecido especial, ou ela se diferencia em células de um tecido em especial. Nesse caso aqui, a medula óssea vai formar células do tecido sanguíneo, né? Não é o tecido hematopoético, produz sangue. Então, essas células-tronco medulares vão se diferenciar em células do tecido sanguíneo, beleza? A gente encontra duas linhagens de células-tronco medulares. Uma linhagem, agora sim. Uma linhagem chamada de linhagem mieloide. Essa linhagem mieloide encontrada principalmente na medula óssea vermelha, né? Mielo vem de medula, joia? Então você tem ela encontrada principalmente na medula óssea vermelha. E dessa linhagem mieloide, galera, são originadas as hemácias, e as plaquetas, joia? E a gente tem outra linhagem chamada de linhagem linfóide. Essa linhagem linfóide a gente encontra na medula óssea? Encontramos, sim, ela é encontrada na medula óssea, mas também é encontrada no baço, também é encontrada no timo e também é encontrada nos linfonodos, tá? Da linhagem, pessoal, mieloide, olha só, além das hemácias e além das plaquetas, a gente também vai ter a formação de vários glóbulos brancos, né? Os chamados glóbulos brancos granulócitos, que eu te mostro daqui a alguma aula, o neutrófilo, eosinófilo, o basófilo, são produzidos pela linhagem mieloide e parte dos monócitos, que também é um tipo particular de glóbulo branco, é originado por essa linhagem mieloide. A linhagem linfóide, que está aqui do lado, o nome já fala, né? Ela vai produzir parte dos monócitos e os linfócitos, que são aí os nossos glóbulos brancos mais especiais, né? Então, repara só, da linhagem mieloide eu tenho produção de hemácia, eu tenho produção de plaqueta, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e parte dos monócitos, tá? E a linhagem linfóide origina pra gente o linfócito e outra parte dos monócitos, né? E essas células aí da meiuca, formam os nossos chamados glóbulos brancos. Então a gente pode reparar que a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, elas vão produzir os elementos figurados do sangue, que são hemácias ou glóbulos vermelhos, plaquetas e os glóbulos brancos que estão aqui. Legal, galera? É simples assim, é fácil assim, é tranquilo assim, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, entendido essa aulinha. Se gostou aí, deixa o seu like, deixa seu joinha e já aproveita, corre lá para assistir a nossa aula 9 sobre tecido sanguíneo. Vamos trabalhar nessa primeira aula as plaquetas e a cascata de coagulação. Logo na sequência vai para a aula 10 para assistir aí, né, aula sobre hemácias e depois para a aula 11 para você ficar por dentro dos nossos glóbulos brancos. Legal? Um
Grande beijo para você e até lá!